Esforço, foco, dedicação total aos estudos. Acreditar, se preparar e, quando finalmente chega o momento, frustração, provas suspensas e, por mais que você não queira pensar assim, parece que foi tudo em vão. Uma pandemia que não termina. Diversas incertezas, medo, apreensão, ansiedade, receio, preocupação e dúvidas. Infelizmente, o desafio maior que vivemos é incontrolável. Mas tenha certeza, acredite em você. Todos os obstáculos e todas as etapas vencidas até aqui não serão desperdiçadas. O conhecimento é todo seu. E para falar a verdade, você mais do que ninguém sempre soube que não seria fácil. Desafios foram feitos para serem superados. Mantenha sua preparação. Afinal, onde você quer estar quando a oportunidade chegar? Nós queremos estar ao seu lado comemorando. Tenha força, o seu momento vai chegar. CERS, construindo sua aprovação. Vedou em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como o uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para a oferta de atuação profissional. Ou seja, independente se é relativo à profissão ou não, o advogado não pode ostentar carros, motos, viagens, hotéis que se hospeda ou qualquer outro bem de consumo, bem como smartphone de última geração, relógios, joias e outros. Vocês acreditam que eu recebi mais de 70 mensagens perguntando se o OAB realmente pode fazer isso? O provimento 205 de 2021 foi publicado em julho, mas ainda vem dando o que falar. O intuito do novo provimento é acompanhar a tecnologia e a forma como a publicidade é feita, levando em consideração, principalmente, os formatos online e as ferramentas de marketing digital existentes no mercado. Assim, até ficou mais fácil de entender até que ponto os advogados podem usar as redes sociais ou os impulsionamentos ao seu favor. Porém, a OAB trouxe uma disposição um tanto controversa no parágrafo único do artigo 6º, proibindo a ostentação, o que gerou muitos debates pelas redes. De acordo com os que concordam com o dispositivo, a OAB exige do advogado uma imagem sóbria e discreta, e ostentar vai contra as diretrizes de imagem que a OAB zela. Concorda? Por outro lado, alguns advogados defendem seu direito à liberdade de expressão, por acharem que mostrar seus bens não retira a sobriedade da profissão, e pode ser até mesmo um incentivo para aqueles que pretendem ser futuros advogados. Beleza, mas como essa norma vai ser aplicada na prática? Não sabemos. A verdade é que muitas leis entram em desuso por falta de fiscalização, o que acontece muito aqui no Brasil. Mas a polêmica já foi gerada, então deixa os teus comentários aqui para a gente papear um pouquinho. Como é que você tem feito aí para estudar e, claro, também cuidar da sua saúde e dos seus familiares? Bom, não tem sido muito fácil, né? Tem que ter muito foco, muita determinação, porque assim, você está estudando em casa, então tudo pode atrapalhar os seus estudos, um comentário mais alto, ou alguma coisa para fazer, ou as pessoas acham que você está em disponibilidade, e você só está estudando, então faz isso. Então, eu já tiro um horário para fazer as coisas, para resolver as coisas, e eu tenho um cronograma, vocês me ajudaram a fazer o cronograma, e colocar tudo numa determinada hora para fazer aquilo ali, e é incrível como eu me sinto bem quando eu bato a meta do dia. Eu fiz tudo em casa, aconteceu qualquer imprevisto, mas eu bati a meta do dia, então eu fico muito feliz, mas tem sido difícil, tem que ter determinação, tem que ter muito foco.
Fala pessoal, tudo bem? Recebi uma pergunta de uma aluna nossa de Sergipe a respeito de uma dúvida que envolve o estatuto da OAB, que é a seguinte: professor, como é que funciona a minha atuação profissional na advocacia fora do meu estado? Eu sou inscrita aqui na OAB, mas eu quero exercer a advocacia em outros estados. Como é que funciona? Eu posso exercer a advocacia fora do meu estado? E para isso, para a gente conseguir responder a essa dúvida da nossa aluna, basta uma consulta rápida ao artigo 10 do nosso Estatuto da OAB. O artigo 10 do Estatuto vai nos trazer as espécies de inscrição. Nós temos basicamente 3 espécies de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil: a inscrição principal, a inscrição suplementar e a inscrição por transferência. Então vamos imaginar o seguinte: você exerce a advocacia no estado do Rio Grande do Norte. A sua inscrição principal é no estado do Rio Grande do Norte. Você pode exercer a advocacia em Alagoas, pode exercer a advocacia na Bahia, no Ceará, no Amapá, no Acre? E a resposta é claro que sim. A sua inscrição principal lá no Rio Grande do Norte te permite advogar em todo o território nacional. No entanto, com certa restrição quantitativa. Presta atenção, então. Você pode exercer a sua advocacia em todos os estados da federação e não somente naquele estado da sua inscrição principal. Mas, fora do estado original de inscrição principal, o exercício da advocacia vai encontrar um limite quantitativo. E que limite quantitativo é esse? Até 5 causas por ano, você pode exercer a advocacia com a sua inscrição lá da OAB Rio Grande do Norte em todos os demais estados da federação. Até 5 causas por ano. Eu até brinco e chamo isso de um test drive da advocacia. Você pode fazer test drive em todos os demais estados da federação. E o test drive é limitado a 5 causas por ano. A partir da 6ª causa, o Estatuto da OAB entende que você já está advogando com habitualidade. Exercer uma advocacia habitual significa exceder de 5 causas por ano, ou seja, no mínimo 6. 6 ou mais causas, já temos aí o fato gerador da chamada inscrição suplementar. Artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Então, se você, no ano de 2021, por exemplo, tem a sua inscrição principal no Rio Grande do Norte, mas em 2021 já tem 6 ações na Bahia, você patrocinando essas 6 causas na Bahia, já será necessário pedir inscrição suplementar no Conselho Seccional da Bahia. E assim em todos os demais estados da federação. Tudo bem? Então, essa é a dúvida da nossa aluna e fica essa dica. Exerça a advocacia com liberdade em todo o território nacional, mas pare no test drive. Superadas as 5 causas por ano em um determinado estado, ou seja, a partir da 6ª causa, bata na porta da OAB daquele estado e solicite a sua inscrição suplementar. Então, essa foi mais uma dica aqui do nosso curso CERS. Valeu, vamos juntos e até mais. Tchau, tchau. Tem até uma curiosidade, que um grande diferencial na minha preparação para a OAB foi um aulão que eu fiz do CERS. Foi em Goiânia, foi uma aula presencial. Foi o primeiro contato que eu tive com o CERS. Foi chamado de UTI CERS, que era uma aula de revisão de véspera para a OAB. Inclusive, eu conheci pessoalmente o Renato Saraiva e toda a turma à época. Foi uma experiência muito interessante nos meus estudos, que inclusive foi muito útil na minha aprovação para a OAB. OAB! 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 Com habitualidade. Exercer uma advocacia habitual significa exceder de 5 causas por ano, ou seja, no mínimo 6. 6 ou mais causas, já temos aí o fato gerador da chamada inscrição suplementar. Artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Então, se você, no ano de 2021, por exemplo, tem a sua inscrição principal no Rio Grande do Norte, mas em 2021 já tem 6 ações na Bahia, você patrocinando essas 6 causas na Bahia, já será necessário pedir inscrição suplementar no Conselho Seccional da Bahia. E assim em todos os demais estados da federação.
Tudo bem? Então, essa é a dúvida da nossa aluna e fica essa dica. Exerça a advocacia com liberdade em todo o território nacional, mas pare no test drive. Superadas as 5 causas por ano em um determinado estado, ou seja, a partir da 6ª causa, bata na porta da OAB daquele estado e solicite a sua inscrição suplementar. Então, essa foi mais uma dica aqui do nosso curso CERS. Valeu, vamos juntos e até mais. Tchau, tchau. Tem até uma curiosidade que um grande diferencial na minha preparação para a OAB foi um aulão que eu fiz do CERS. Foi em Goiânia, foi uma aula presencial. Foi o primeiro contato que eu tive com o CERS. Foi chamado de UTI CERS, que era uma aula de revisão de véspera para a OAB. Inclusive, eu conheci pessoalmente o Renato Saraiva e toda a turma à época. Foi uma experiência muito interessante nos meus estudos, que inclusive foi muito útil na minha com habitualidade. Exercer uma advocacia habitual significa exceder de 5 causas por ano, ou seja, no mínimo 6. 6 ou mais causas, já temos aí o fato gerador da chamada inscrição suplementar. Artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Então, se você, no ano de 2021, por exemplo, tem a sua inscrição principal no Rio Grande do Norte, mas em 2021 já tem 6 ações na Bahia, você patrocinando essas 6 causas na Bahia, já será necessário pedir inscrição suplementar no Conselho Seccional da Bahia. E assim em todos os demais estados da federação. Tudo bem? Então, essa é a dúvida da nossa aluna e fica essa dica. Exerça a advocacia com liberdade em todo o território nacional, mas pare no test drive. Superadas as 5 causas por ano em um determinado estado, ou seja, a partir da 6ª causa, bata na porta da OAB daquele estado e solicite a sua inscrição suplementar. Então, essa foi mais uma dica aqui do nosso curso CERS. Valeu, vamos juntos e até mais. Tchau, tchau. Tem até uma curiosidade que um grande diferencial na minha preparação para a OAB foi um aulão que eu fiz do CERS. Foi em Goiânia, foi uma aula presencial. Foi o primeiro contato que eu tive com o CERS. Foi chamado de UTI CERS, que era uma aula de revisão de véspera para a OAB. Inclusive, eu conheci pessoalmente o Renato Saraiva e toda a turma à época. Foi uma experiência muito interessante nos meus estudos, que inclusive foi muito útil na minha aprovação para a OAB. OAB! 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 Vitória, 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 vitória! É isso aí, meu povo! Valeu, muito obrigado! E aí, galera de todo o Brasil, galera da OAB, boa noite para você assistindo ao vivo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para vocês que vão assistir depois da gravação. Hoje é dia de Top 10! Temas da OAB 35, Direito Penal, Alexandre Salim e Arthur Trigueiro, gente. Tá um sucesso esse programa Top 10. Não é isso, minha gente? Volta a imagem para cá. Chuasa. A imagem travou? Aí, ó. Tá tudo bem, né? Tudo tranquilo. Aqui, meus amigos aqui, ó, já estão presentes aqui. Alexandre, Salim. Salim, tá frio aí no sul, Salim? Tá muito frio, meu comandante. E aí, professor Renato Saraiva, o maior conhecedor de OAB do Brasil. Renato, que prazer estar aqui. Olha só, eu gostei de um recadinho. Quem é que colocou aqui? Nós estávamos em 160 pessoas ao vivo. William botou assim, ó, 160 aprovados. Top, né? É isso aí. Vamos profetizar que todo mundo que assistir essa live hoje, ao vivo, vai ser aprovado, né? Quem está ao vivo aqui merece, né, que seja ainda, tenha mais sucesso. Arthur, boa Renato, noite, tudo bem, garoto?
Boa Eu digo- noite, chefão. Eu sempre digo que o Arthur é tão bom, mas tão bom, que o cara ele é monstro em ética e em penal. Como é que pode isso, né? Pois é. É Ele dá treino, viu, aula, Salim? É treino. ele dá aula até passando mal, rapaz. Faz um charme danado. Na última OAB, na revisão de verso, teve que botar uma cadeira para ele. Parecia um velhinho dando aula, sabe? Mas a gente fazer o quê, né? Culpa sua que me deu sobrejornada, entendeu? Me deu sobrejornada de carga horária e aí acontece isso, né? Meninos, eu já volto com vocês. Vou só bater um papo de 5 minutinhos com a galera e já volto com vocês. Volta no slide aí, Schwarza. Muito bem. Olha aí, gente. Olha aqui, faltam 28 dias para a prova. E aí, professor, ainda dá tempo? É claro que dá tempo. É claro que dá tempo, gente. É claro que dá tempo. Dá tempo, sim. E olha, você que está assistindo essa aula diretamente do YouTube, você já adquiriu de graça o nosso curso Revisão da Vitória? Já adquiriu o nosso curso Revisão da Vitória? Não! Coloca o QR Code aí, vai lá no site do SES, na OAB, curso gratuito. Lá tem o curso Revisão da Vitória. Schwarza, se você conseguir aí, coloca o QR Code. Está toda hora entrando a marca do SES aí. Coloca o QR Code. Se não, volta aqui para mim, para o slide, Schwarza. Vamos lá, vamos trabalhar. Revisão da Vitória. Gente, um curso gratuito e a gente acabou de divulgar, né? Volta aqui para mim. Acabou de divulgar aí, a semana passada, o cronograma 30 dias, galera. Então, você vai ter lá, hoje faltam 28 dias, você só perdeu 2 dias, vai lá e recupera, estuda rapidinho e tem todas as tarefas diárias até o dia da prova. Ainda dá tempo, é a última chamada. Vem comigo para o curso Revisão da Vitória. Vai lá no site do SES, aí no chat também já deve estar fixado aí, mas a nossa turma que está dando apoio, coloca aí o link para inscrição no curso Revisão da Vitória. Olha aí, ó, e já temos aqui, ó, já temos o QR Code. Olha lá. Aqui, o QR Code. Coloque o celular no QR Code e já faça a sua inscrição no curso Revisão da Vitória. É gratuito! Cronograma 30 dias, tarefas, aulas teóricas, aulas de questões, simulados, material em PDF, grupo de Zap. É muito importante que você esteja no grupo do Zap, porque a gente coloca conteúdo extra lá para vocês. Tudo para garantir a aprovação de vocês, tá certo? Curso Revisão da Vitória. Se não está inscrito, corra e se inscreva imediatamente, tá certo? Bom, nós já vamos iniciar a aula com nossos amigos, mas lembrando, eu vou fazer propaganda de mim mesmo, que na quinta-feira, dia 9 de junho, a partir das 11 horas, eu vou estar novamente falando do top 10 temas, direito do trabalho, primeira fase, reforma trabalhista, só que agora, ó, a parte 2. Lembra que eu dei 10? Aliás, eu dei 10, não, eu dei 11 temas de direito do trabalho, reforma trabalhista. Eu vou dar mais 10 temas de reforma trabalhista, também direito do trabalho. Por isso é direito do trabalho, parte 2. Rogério também fez de processo de trabalho, está um sucesso. Perdeu? Está na área do aluno e também está no canal do YouTube do SES OAB. Quinta-feira, dia 9 de junho, anota aí, bota na agenda, às 11 horas, top 10, reforma trabalhista e direito do trabalho, parte 2, com esse garoto bonito aqui, Renato Saraiva, tá certo, minha gente? É isso aí, é muito conteúdo. E lembrando que nós estaremos juntos, dia 1º e dia 2 de julho, a partir das 8 horas da manhã, todo mundo no canal do YouTube SES OAB, porque é a revisão de véspera. É a revisão de véspera. Professor, sexta-feira, dia 1º, eu trabalho. Falte, converse com o seu patrão, troque para trabalhar outro dia. Dia 1º e dia 2 de julho, eu preciso de todos, o dia todo, ligados no canal do YouTube do SES OAB. É a revisão de véspera. São 15 horas de revisão para que você alcance o seu sucesso. Tá certo? Vamos juntos, então. E agora, gente? Vamos iniciar a aula com os nossos top 10 temas de direito penal com os professores Alexandre Salim. Coloca eles na tela aí. E, claro, o Arthur Trigueiros. Muito bem.
Salim e Trigueiro, vou passar a bola para vocês. Vocês depois façam o encerramento, que são 19h19. Vou para casa, porque também eu sou filho de Deus. Vou ficar escutando no carro aí, no celular. E boa aula para vocês. Arrebentem, certo? Estou profetizando que vocês vão dar algumas questões da prova hoje, viu? Tenho certeza que isso vai acontecer. Arthur e Alexandre Salim, beijo, a bola está contigo, Salim. Valeu, meu comandante, professor Renato Saraiva. Que prazer estar aqui com essa galera bonita. Nós já passamos de 200 lá no YouTube, hein, Arthur? O pessoal tá... 240. 240. Vamos chegar a 500, hein? Vamos lá. Então, se vocês sabem que tem mais gente se preparando aí, chamem, convidem para a nossa live. Lembrem que aqui não tem concorrência na OAB. Vamos ajudar aqueles que estão se preparando também, chamem, porque nós vamos trazer dicas preciosas. Lembrando que na última revisão de véspera, eu e o Arthur, a gente trouxe mais da metade da prova de penal e de processo. E em ética, o Arthur trouxe 80% da prova. Foi um monstro em ética, né, Arthur? Foram, graças a Deus, Salim. Eu sempre peço inspiração divina, e é verdade, não é parola, não. E das 8 questões, 6 temas. Das 8, eu consegui falar na nossa revisão de véspera, graças a Deus. Isso, certamente, quem nos assistiu, auxiliou demais no dia da prova. Muito bom, meu amigo. E não é diferente com penal e com processo. Eu recapitulava, Arthur, as questões das quais nós falamos na revisão de véspera, falamos no sábado e lá no domingo apareceu. Isso aconteceu também agora na segunda fase. Nós fomos aqui ao único curso do Brasil que acertou a peça. Nós acertamos a peça, pessoal. Nós apostamos no Reze e apareceu o Reze, eu e o Arthur Trigueiros. Então, a gente está aqui de novo e nós vamos trazer agora o top 10 de penal. 10 temas que são fundamentais, 10 temas que são importantes, 10 temas que são assim, ó, temas preferidos da FGV, porque são temas que se repetem. A banca FGV ela acaba mudando um pouquinho o enunciado, mas o tema está lá, o tema aparece. E assim, nós vamos começar com o professor Arthur Trigueiros, trazendo um tema que é fundamental. É um tema que já caiu muitas vezes e vai cair de novo. Afinal de contas, nós estamos falando em erro, né, Arthur? A teoria do erro. Olha só, eu estou compartilhando com o pessoal na telinha. Olha aqui, Arthur. Live Top 10, então, temas de penal, primeira fase para o 35. Nós temos aqui uma primeira aposta, um primeiro top, o top 1 aqui. Arthur, teoria do erro. E aí, meu amigo? Pois é, Salim, teoria do erro é um assunto tão corriqueiro em penal que ele é cobrado seja na primeira fase, seja na segunda fase, tá? De direito penal. Então, quem estiver nos assistindo agora e já quiser optar por penal, já tiver feito a inscrição para direito penal, certamente vai aproveitar as nossas dicas para a primeira e também para a segunda fase. E sobre a teoria do erro, nós temos basicamente 2 artigos do Código Penal que são os principais. Quando eu falo em erro de tipo, eu analiso o erro de tipo essencial, aquele que recai sobre elementares, sobre dados fundamentais da estrutura típica. O erro de tipo essencial vem lá no artigo 20 do nosso Código Penal, precisamente artigo 20 caput. E o erro de proibição, para a gente não confundir, afinal, essa é a dica número 1, diferenciar erro de tipo de erro de proibição. O erro de proibição, tecnicamente chamado de erro sobre a ilicitude do fato, consta no artigo 21 do Código Penal. O Salim está colocando aí para a gente na tela o artigo 20, que trata do erro de tipo essencial, ok? Erro de tipo essencial, erro sobre elementos do tipo. E o artigo 20, Salim, do Código Penal, ele cuida, como eu disse, do erro de tipo que recai sobre elementos fundamentais da estrutura criminosa, aqueles dados sem os quais o crime desaparece ou, pelo menos, se transforma em outro crime. Para falar de forma bem sintética aqui para os nossos alunos,
O erro de tipo essencial é aquela falsa percepção da realidade ou aquele desconhecimento da realidade em que incorre o agente sobre aspectos detalhados na redação do crime, Salim. Por exemplo, no crime de furto, nós temos como elementar típica o fato de o agente subtrair coisa alheia e que seja móvel. Se o sujeito, por exemplo, acreditando que este aparelho celular é dele, mas em verdade é do colega dele que o colocou em cima da mesa, se eu, apressado, acabar pegando o celular do meu amigo, colocar no bolso e for para casa, o celular dele era igualzinho o meu, Salim? Igualzinho o meu, tá certo? Eu chego em casa e falo, caramba, esse celular não é meu. Do ponto de vista objetivo, se alguém tivesse filmado, se houvesse câmeras de segurança, iriam falar, nossa, o Arthur furtou o celular do fulano. Mas, em verdade, do ponto de vista objetivo, eu subtraí, sim, coisa alheia móvel. No entanto, desconhecendo, me equivocando quanto a uma elementar, coisa alheia. Nessa situação, o que nos diz o Código Penal, Salim? Sempre que houver o erro de tipo essencial, aquele que recai sobre dados fundamentais da estrutura típica, a consequência é a eliminação do dolo, tá bem? Olha o que diz o 20 caput. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Não importa se esse erro de tipo for considerado evitável ou inevitável. Não importa se o agente poderia ou não ter empregado uma maior diligência para não incidir no erro. O Código Penal sempre vai dizer que o erro de tipo essencial elimina sempre o dolo. No entanto, permitirá a punição por crime culposo se houver previsão legal. E desde que esse erro de tipo seja um erro de tipo superável, um erro de tipo evitável, também chamado de inexcusável. Aí, o sujeito também terá excluído o dolo, no entanto, permitir-se-á a punição na forma culposa. Em resumo, Salim, só para sintetizar para os alunos, no erro de tipo, o sujeito pratica um crime sem saber que está praticando um crime. É isso. Na prática, é isso. O sujeito, objetivamente, acaba praticando um crime, mas desconhecendo que está praticando aquele crime. E por quê? Porque ele se equivoca ou porque ele desconhece algum dado essencial da estrutura típica. São os chamados elementos constitutivos do tipo. O erro de tipo, ele, dentro da estrutura do crime, ele incide lá no fato típico, tá bem? Lá no fato típico. Diferente do erro de proibição, lá do artigo 21, que elimina a culpabilidade, a chamada potencial consciência da ilicitude. Aí você bem coloca aí, Salim, qual a consequência jurídica do reconhecimento do erro? No erro de tipo essencial, haverá sempre a exclusão do dolo. Se aquela figura criminosa sempre for dolosa e o sujeito incidir em erro de tipo essencial, haverá a eliminação do dolo, o fato será atípico. Mas se o erro pudesse ter sido evitado e houver a forma culposa daquele crime, o agente responderá pela forma culposa. Tudo bem? Salim, a bola está com você. Maravilha, depois dessa explicação, olha, não tem como a gente confundir erro de tipo com erro de proibição. Eu queria responder, Arthur, a pergunta do nosso querido William Prata, porque é uma pergunta muito pertinente e que cai demais também. Não confundam o erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º, com o erro na execução, também chamado aberratio ictus, que está no 73. Uma coisa é o sujeito que se engana de vítimas. Ele engana, ele confunde a sua vítima com outra, mas ele não erra a pontaria. William, ele acerta em que ele queria acertar, só que ele mata a pessoa errada. Não tem erro de pontaria. Ele quer matar o próprio irmão. Aí ele vê uma pessoa de costas e pensa, lá está o meu irmão. Ele atira, acerta a pessoa que ele queria acertar.
Só que quando vira o corpo, puxa, que burrada. Era muito parecido, mas não era o meu irmão. O que diz o 20, parágrafo 3º? Ele responde como se tivesse matado o irmão. Eu levo em conta aquelas características da pessoa visada, não as da pessoa atingida. Este é o erro sobre a pessoa. Agora, se cair na prova, meu querido William Prata, o erro de pontaria, aí é o erro na execução. Aí é a chamada aberratio ictus. Escreve aberratio com T. Aberratio ictus, erro na execução. Aí é erro de pontaria. E a consequência jurídica é a mesma do erro sobre a pessoa, porque eu vou levar em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada. Então, geralmente, cai aquele sujeito que quer matar o pai. Ele vê o pai, agora ele não confunde as vítimas. É o pai, ele atira, só que ele é ruim de pontaria e acerta uma pessoa que está do lado do pai. Ele responde pelo chamado parricídio. Ainda que ele não tenha acertado o pai, nós vamos fazer incidir agravante de crime contra ascendente, porque eu levo em conta aquelas características da pessoa visada. Então, o erro sobre a pessoa está no 20, parágrafo 3º, e o erro na execução no 73. E aí, Arthur, a gente segue na nossa próxima dica. Olha aqui. Olha a nossa dica 2, Arthur, agora de processo penal. O penal e o processo penal andam juntos, né? Estão de mãos dadas. Não esqueçam que nós estamos trazendo aqui para vocês 12 questões, né? Porque são 6 de penal e 6 de processo. Então, nós vamos falar hoje de 12 questões. 12 questões envolvendo o penal e o processo. Quais são os requisitos do ANPP? O acordo de não persecução penal, o ANPP. Você tem que lembrar que o ANPP foi incluído ao CPP, ao Código de Processo Penal, pelo pacote anticrime, a Lei 13.964/2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. O ANPP, ele pressupõe alguns requisitos. 1, não é caso de arquivamento. 2, o teu cliente hipotético lá na prova, ou seja, aquele investigado, confessou de forma formal e circunstanciada. A confissão é requisito. 3, não se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça. E atenção agora, 4, muito, muito, muito importante. A pena mínima é menor do que 4 anos. Não é a pena máxima, é a pena mínima. E não é pena mínima até 4, é pena mínima menor do que 4. Ela é inferior a 4 anos. Aí cabe o ANPP, conforme as condições que estão no artigo 28A do CPP. Uma questão, Arthur, uma grande aposta que a gente tem, né, Arthur, é a questão da Maria da Penha. Porque, veja, é possível o ANPP na Lei Maria da Penha? O que você tem que lembrar aqui? Então, eu quero que vocês anotem agora. Na Maria da Penha, não cabem os institutos despenalizadores, salvo uma exceção. Na Maria da Penha, não cabe a transação penal, que está no artigo 76 da Lei 9.099, Lei do Juizado Especial Criminal. Na Maria da Penha, não cabe a suspensão condicional do processo, que está no 89 da 9.099. Na Maria da Penha, não cabe o ANPP, não cabe acordo de não persecução penal. Está no parágrafo 2º do mesmo 28A do CPP. Agora, na Maria da Penha, cabe o sursis da pena. O sursis da pena, artigo 77 e seguintes do Código Penal. Aí cabe. O que não cabe é o sursis do processo, 89 da 9.099. Agora, o sursis da pena cabe, tá? Isso vai cair. Arthur, meu querido, top 3 contigo. Bora lá, pessoal. Esse tema também está entre os mais recorrentes, aqueles mais cobrados em direito penal, que é o tema relacionado à extinção da punibilidade. E a pergunta que nós colocamos aqui é:
Quais são as causas extintivas da punibilidade? Primeiro, só para você saber, o sujeito que pratica um fato típico, o fato sendo ilícito e sendo o agente culpável, surge para o Estado um poder-dever de punir. O Estado tem que punir aquele infrator da lei penal. O sujeito cometeu um fato típico, o fato viola a ordem jurídica, é ilícito, e estão preenchidos os elementos da culpabilidade, a decorrência natural, a decorrência lógica, é a imposição da respectiva sanção penal. Só que, como dizia o poeta, não é, Salim? No meio do caminho tinha uma pedra, e essa pedra é a extinção da punibilidade. Podem ocorrer situações posteriores ao cometimento da infração penal que vão impossibilitar o Estado de aplicar a sanção penal ao agente delitivo. Estamos, então, diante das causas extintivas da punibilidade. O rol mais importante, embora não seja taxativo, é o do artigo 107 do nosso Código Penal. O artigo 107 do Código Penal, então, vai nos dizer que a punibilidade será extinta, extingue-se a punibilidade, primeira hipótese, pela morte do agente. E aqui, Salim, por razões óbvias, a intransmissibilidade ou a intranscendência da pena. Se a pena não passa da pessoa do condenado, e isso consta no artigo 5º 45 da Constituição Federal, por razões óbvias, o processo penal não pode passar da pessoa do processado. Se o agente delitivo morre, o Estado juiz fica impossibilitado de aplicar a pena. De acordo com o CPP, Salim, a prova da morte, o juiz só pode decretar a extinção da punibilidade pela morte do agente se vier aos autos a certidão de óbito. É a certidão de óbito a prova documental do fato jurídico morte, tá bem? Uma vez morto o agente delitivo, constatado o óbito, haverá então a decretação de extinção da punibilidade. Aí temos lá um prosseguimento do artigo 107. Temos ainda no inciso 2º um trio, a anistia, a graça e o indulto. Anistia, graça e indulto, que são certas formas de indulgência estatal. O Estado soberano acaba abrindo mão desse seu poder-dever de punir, seja pela anistia, e aí, Salim, pegadinha, a anistia depende de lei federal. Somente lei federal pode conceder a anistia. Já a graça e o indulto são concedidos por decreto do presidente da República. Fiquem espertos. Graça e anistia, sempre por decreto presidencial. Graça e indulto, perdão. Graça e indulto, sempre por decreto presidencial, e anistia depende de uma atividade do Legislativo Federal, somente por lei federal. Tá bem? Salim, por que eu estou comentando isso? Porque nós tivemos recentemente um decreto presidencial que teria beneficiado um deputado federal condenado originariamente pelo Supremo Tribunal Federal. No dia seguinte, após a condenação, um certo deputado federal foi beneficiado com um decreto. O que é que aconteceu com esse deputado? Foi uma anistia, como veiculado na mídia? Não, não foi anistia, porque a anistia depende de lei federal. Em verdade, o deputado federal teve um decreto concessivo de graça, chamado pela LEP de indulto individual, tá bem? Graça ou indulto individual. E aqui só uma dica final: anistia, graça e indulto não podem ser concedidos para crimes hediondos e equiparados a hediondos. Os crimes hediondos e equiparados a hediondos são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Essa dica é bem relevante, Salim. Perfeito, meu querido professor Trigueiros. Isso aí vai cair pela grande repercussão do caso do deputado Daniel Silveira. Isso aí vai cair. Claro que eles não vão colocar as partes ali, eles vão inventar uma historinha, mas eles vão trazer a diferença entre anistia de um lado, graça e indulto do outro lado. O que vocês têm que lembrar, como bem disse o Arthur? A anistia é de competência ou de atribuição do Congresso Nacional e pressupõe lei ordinária. Enquanto que a graça e o indulto são de competência ou atribuição do presidente da República, inclusive cabendo delegação, por meio de decreto. Então, a anistia por lei ordinária, a graça e o indulto por decreto.
E não cabe nem anistia, nem graça, nem indulto em crimes hediondos e nem em crimes equiparados a hediondos. Vou colocar de novo o rol dos 107, professor Trigueiros. Vamos lá, agora mais objetivamente. O inciso 3º do artigo 107 cuida da famosa abolitio criminis, aquela lei posterior ao fato que deixa de considerá-lo como criminoso. Aí eu brinco, Salim, e digo que o sujeito dorme criminoso e acorda mocinho, porque vem lá ele tomando café da manhã, lendo o Diário Oficial da União, se depara com uma lei que suprime a conduta até então considerada criminosa. A abolitio criminis decorre sempre de lei, é uma lei abolicionista, uma lei que deixa de considerar o fato como criminoso. Por ser lei benéfica, claro que ela tem efeitos retroativos, tá bem? Ela tem efeitos retroativos. O inciso 4º, Salim, traz um trio super importante: prescrição, decadência e perempção. A prescrição seria a perda do direito de punir ou de executar a pena pelo Estado em razão do decurso de um prazo previsto em lei. Geralmente, o prazo prescricional consta no rol lá do artigo 109 do nosso Código Penal. Ou o Estado foi muito demorado para punir, para condenar, aí nós falamos em prescrição da pretensão punitiva, ou o Estado foi muito demorado, foi omisso para executar a pena imposta. Fala-se em prescrição da pretensão executória. Cuidado com pegadinha, né, Salim? Crimes hediondos não são imprescritíveis. Cuidado! Crime hediondo não é imprescritível. O que é imprescritível no Brasil, por imperativo constitucional, é o racismo, tá bem? Racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. A Constituição, então, fala em racismo e em ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Mas o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o crime de injúria racial ou injúria preconceituosa, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, a despeito de ser crime contra a honra, é uma manifestação do racismo. E por ser uma forma, uma faceta do racismo, também é considerado crime imprescritível. Então você tem que se lembrar para a prova de 3 crimes imprescritíveis. 2 previstos expressamente na Constituição Federal, o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. E, por interpretação da nossa Corte Suprema, a STF, a injúria racial. Esses 3 crimes aqui, eles não são hediondos, não tem nada a ver com crime hediondo. E muitas vezes se faz confusão. Ah, crime hediondo é imprescritível. Não. Crime hediondo, Salim, é inafiançável, insuscetível de graça, anistia, e a lei dos crimes hediondos fala também que não cabe o indulto, mas prescrição incide mesmo para crimes hediondos, tá bem? Essa causa extintiva é a mais importante lá do artigo 107, inciso 4º, prescrição. Decadência e perempção são causas extintivas de punibilidade cabíveis, no caso da decadência, para crimes de ação penal privada e pública condicionada à representação, se houver o decurso de um lapso temporal sem que o titular do direito lesado exercite o seu direito. No caso de crimes de ação privada, é a queixa que não foi proposta no prazo de 6 meses a contar da ciência da autoria delitiva, artigo 38 do CPP. E também, no caso da representação, a vítima do crime de ação pública condicionada não ofereceu a representação dentro desse lapso temporal de 6 meses. Isso é a decadência, a perda do direito de queixa ou de representação pelo decurso do prazo de 6 meses. Já a perempção é a perda do direito de prosseguir na ação penal em razão da inércia ou desídia do querelante. Só cabe perempção, gente, para crimes de ação penal privada, tá bem? Já a decadência para crimes de ação privada e pública condicionada à representação. O inciso 5º prossegue falando que a renúncia ao direito de queixa e o perdão aceito
são causas extintivas da punibilidade somente para crimes de ação penal privada, tá bem? O inciso 6º, falando da retratação do agente nos casos em que a lei a admite, retratar-se é o mesmo que desdizer-se, vulgarmente ao voltar atrás. Alguns crimes admitem a extinção da punibilidade quando o autor daquela infração penal se retrata, se desdiz. É o caso de alguns crimes contra a honra, a calúnia e a difamação, tá bem? Calúnia e difamação admitem a retratação, e também o falso testemunho. O falso testemunho também é crime que admite retratação. E fechando aqui o rol do artigo 107, o perdão judicial nos casos previstos em lei. Não se confunde o perdão judicial com o perdão aceito ou o perdão do ofendido, que somente se aplica para crimes de ação penal privada. O perdão judicial, em verdade, é concedido pela lei nos casos em que ela autoriza, por exemplo, o homicídio culposo. O artigo 121, parágrafo 3º, retrata o homicídio culposo, e o parágrafo 5º do artigo 121 diz que, no caso do parágrafo 3º, se as consequências do crime atingirem o agente de forma tão grave, a sanção penal se tornará desnecessária. Seria até uma crueldade, a depender do caso concreto, punir o agente delitivo que praticou, por exemplo, homicídio culposo, matando o próprio filho. Atropelou e matou o próprio filho. Ou a esposa morre em virtude de uma colisão num poste. O marido já vai sofrer a pena decorrente de aspectos até psicológicos, morais, por ter matado a própria esposa, por ter matado o próprio filho. As consequências materiais ou morais para o homicida serão tão drásticas que a aplicação da sanção penal se faz desnecessária. Sempre que vocês lerem "o juiz poderá deixar de aplicar a pena", esse é o indicativo do perdão judicial. Salim. Maravilha, @Prof. Trigueiros. Então, a gente sai um pouquinho do direito material e vai de novo para o direito processual. Não tem prova, né, Arthur, em que não cai ação penal. Ação penal ao lado de competência e de recursos, bom, também eu colocaria prisão e liberdade, são os principais tópicos do processo penal. Mas com certeza a ação penal está entre o principal dos principais aí, tá? Por quê? Porque nós temos uma predileção da banca FGV por este tema. Quais as principais diferenças entre ação penal pública e ação penal privada? Bom, o que você tem que lembrar? Existem crimes que são processados por ação penal pública e crimes processados por ação penal privada. Como é que você vai descobrir isto aí? É só você analisar o Código Penal, eventualmente alguma lei especial. Sempre que houver ação penal privada, há uma regra expressa no Código Penal, ou eventualmente em alguma lei especial. Se o nosso Código Penal nada disser a respeito da ação penal, ela é pública e incondicionada. A ação penal pública e incondicionada é a regra. Para ser pública, desculpem, condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça, ou privada, deve haver expressa previsão legal. Então, veja, se o crime é de ação penal pública, a titularidade é do Ministério Público. Quem vai oferecer a denúncia ao promotor. Então, no caso de ação pública, o que há é uma denúncia oferecida pelo Ministério Público. Agora, se o crime é de ação penal privada, a titularidade não é do Ministério Público, é do querelante. Professor Salim, o que é querelante? Ora, o querelante é o autor da ação penal privada. Em regra, é a vítima. Em regra, é a vítima. E veja, o querelante não oferece denúncia. O querelante oferece queixa ou queixa-crime, é a mesma coisa. Então, na ação pública, tem a denúncia do Ministério Público. Na ação penal privada, tem a queixa ou queixa-crime do querelante. Eu vou lhes trazer aqui alguns exemplos. Olha só, eu estou abrindo o nosso Código Penal.
o que eu acho que pode cair aqui, Arthur? Eu estou indo para o crime de ameaça. Se cair o crime de ameaça, está na tela o artigo 147 do Código Penal, o parágrafo único diz: somente se procede mediante representação. Ou seja, a ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Arthur, outra aposta nossa é o stalking, o crime de perseguição, que é muito comum na Lei Maria da Penha, mas não se limita a ela, hein? Inclusive, a vítima pode ser um homem aqui. O crime de perseguição, chamado de stalking, ele também é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. A vítima tem que representar. E eu vou agora voltar, Arthur, para uma questão que é muito importante, o pessoal confunde muito, que é a lesão leve e a lesão culposa. O nosso Código Penal, eu fiquei aqui na lesão corporal dolosa de natureza leve. Ele nada fala a respeito de ação penal. Se nós olharmos todo o 129, não há nada em termos de regra de ação penal. Então, sempre que não há nenhuma regra específica, é pública e incondicionada. Só que, quando da edição da Lei 9.099 de 95, que lei é esta, pessoal? É a Lei do Juizado Especial Criminal. A 9.099 é a Lei do GECRIM, e ela está na tela. A Lei do GECRIM, ela no artigo 88, ela diz: além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então, a representação na lesão leve e na lesão culposa, ela passa pelo 88 da 9.099. Só que você tem que saber que não se aplica a 9.099 no âmbito da Maria da Penha. É por isso que eu lhes disse que não cabe transação penal e nem suspensão condicional do processo na Maria da Penha. A Maria da Penha, que é a Lei 11.340, ela afasta 9.099 no seu artigo 41. É por isso que o STJ, anotem, por favor, coloquem no chat, eu vou ficar cuidando aqui. O STJ, ele sumulou a matéria. Anotem, é a súmula 542, 542 do STJ. Ou seja, o crime de lesão corporal no âmbito da Maria da Penha é sempre de ação pública incondicionada. Não importa qual é a lesão. Pode ser leve, grave, gravíssima, seguida de morte, culposa. Não interessa qual é a lesão. Se tem Maria da Penha, leia-se vítima mulher no âmbito da doméstica e familiar. A ação é pública e incondicionada. Então, cuidado. Se cair na prova que um homem foi vítima de lesão leve dentro de casa, da própria companheira, o homem tem que representar. Porque a regra é representar na lesão leve. Ou se cair na prova que uma mulher, ela foi vítima de uma lesão leve, ou até de uma lesão culposa, e não tem nada a ver com Maria da Penha, não tem nada a ver com violência doméstica e familiar, uma briga de trânsito, por exemplo, ela tem que representar. A vítima mulher só não tem que representar na lesão no âmbito da Maria da Penha. Agora, minha última dica aqui, Arthur. Se cair em outros crimes que não a lesão, que exigem a representação, por exemplo, a ameaça, eu lhes mostrei, 147 Código Penal. O crime de perseguição, eu lhes mostrei, 147A Código Penal. Mesmo que estes outros crimes, esqueçam a lesão agora, sejam praticados no âmbito de Maria da Penha, a vítima é mulher. Violência doméstica e familiar, ela tem que representar. A vítima mulher só não tem que representar na lesão corporal, súmula 542 STJ. É isso, @Prof. Arthur Trigueiros. Show de bola, Salim. Inclusive, eu gravando esses dias aula de resolução de questões,
caiu exatamente essa súmula 542 do STJ. Lesão leve no contexto da Lei Maria da Penha, inclusive se a vítima for mulher trans, decidiu recentemente o STJ, em um agravo em recurso especial, vale inclusive para mulher trans. Tá? É algo recente, já era entendimento doutrinário jurisprudencial, mas agora se consolidou lá no âmbito do STJ. Então, não vai caber a questão da exigência da representação por força do artigo 41 da Lei 11.340. Essa dica é extremamente precisa e preciosa. Vamos para o top 5, Salim? Vamos lá? Bora! Tudo contigo, @Prof. Trigueiros. Olha lá. Vamos lá. Top 5, pessoal. Vamos ver aí na tela. Concurso de crimes. Está aí um tema também super importante, seja na primeira fase, que é o nosso enfoque aqui, mas também é relevante lá para a segunda fase. Quais os sistemas de aplicação de pena no Brasil envolvendo o concurso de crimes? Primeiro ponto, vocês devem se lembrar que é possível que um sujeito pratique uma pluralidade de crimes. Isso se chama concurso de crimes, seja mediante uma única ação, seja mediante uma pluralidade de ações ou omissões. Existem no Código Penal 3 espécies de concurso de crimes, artigos 69, 70 e 71, respectivamente, concurso material de crimes, concurso formal de crimes e crime continuado ou continuidade delitiva. O artigo 69 do Código Penal versando sobre o concurso material de crimes, o artigo 70, concurso formal de crimes, o artigo 71, crime continuado ou continuidade delitiva. O concurso material é a pior das hipóteses para um agente delitivo. Por quê? Porque o agente delitivo, mediante mais de uma ação ou omissão, acaba praticando 2 ou mais crimes. Ora, se ele praticou mais de uma conduta, daí advindo 2 ou mais crimes, é justo que o agente responda por todos os crimes e também por todas as penas. O Código Penal manda que no concurso material de crimes as penas sejam somadas. Fala-se aqui, Salim, em sistema ou critério do cúmulo material. Cúmulo material, soma das penas. O agente, mediante mais de uma conduta, praticou 2 ou mais crimes. Vamos somar as penas de todos os crimes. Exemplo, o sujeito no dia de hoje pratica um estupro, 2 dias depois ele pratica um furto. 2 condutas distintas em 2 contextos fáticos distintos. O juiz, apurando tudo isso, vai, obviamente, após denúncia do Ministério Público, vai lá no final condenar o agente pelo estupro, condenar o agente pelo furto e, no final, fazer o somatório das penas, já que vai ser reconhecido o concurso material. Diferente do concurso formal, ou também chamado de concurso ideal de crimes, concurso formal ideal, artigo 70 do Código Penal. O que acontece no concurso formal é que o agente, com uma única conduta, uma única ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. E o legislador acaba sendo mais leve. Como o sujeito praticou uma única conduta, daí advindo 2 ou mais crimes, diz o legislador que o juiz aplicará uma só das penas, se forem idênticas uma delas, ou, havendo uma pena mais grave, o juiz aplicará a pena mais grave, e sobre ela aumentará essa pena de 1/6 à metade. Veja, não há soma das penas, mas acréscimo de pena. Esse sistema é o chamado sistema da exasperação. Temos uma situação em concurso formal em que é possível a soma das penas. Se o agente, mediante uma única conduta, praticar 2 ou mais crimes com desígnios autônomos, com vontades autônomas. Nesse caso, haverá a soma das penas na forma do artigo 69 do Código Penal. Mas a regra no concurso formal é a aplicação de uma pena aumentada, pena exasperada, sistema da exasperação. E, finalmente, a continuidade delitiva ou crime continuado do artigo 71. O agente, mediante mais de uma ação, mais de uma conduta, acaba praticando 2 ou mais crimes da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. A consequência é que, em virtude dessa semelhança dos crimes praticados, tempo, lugar e modo de execução,
o legislador manda que o juiz aplique uma só das penas e sobre ela aumente de 1/6 a 2/3. Não haverá soma, mas aumento da pena de 1/6 a 2/3. Mas aqui, novamente, o sistema da exasperação entrando em cena. Então, essas dicas aqui pontuais, breves, elas já te garantem ótimos pontos na primeira fase. Salim? Perfeito, dicas excelentes. E lembrando, pessoal, que a contagem da prescrição despreza o concurso de crimes. O que eu quero dizer com isso? No momento em que nós formos contar a prescrição, nós levamos em conta a pena isolada, individual de cada crime. Eu não levo em conta o resultado decorrente do concurso de crimes, a soma ou a exasperação. Eu conto, repito, sobre a pena isolada de cada crime, como está no artigo 119 do Código Penal. A gente sai do penal e vai para o processo. Olhem na telinha. Quais são as espécies de prisão cautelar no Brasil? Existem 3 espécies de prisão cautelar ou provisória ou processual: o flagrante, a preventiva e a temporária. O flagrante é a única prisão cautelar que não exige uma prévia ordem por escrito do juiz. Por quê? Porque basta que estejam presentes as hipóteses de flagrância do artigo 302 do CPP. Lembrem, no momento em que há uma prisão em flagrante, provavelmente o juiz vai designar uma audiência de custódia. Esta audiência de custódia vem prevista de forma expressa no artigo 310 do CPP. O juiz, então, na audiência de custódia, ele está analisando o APF. O que é o APF? O auto de prisão em flagrante. Se o juiz constatar que a prisão é ilegal, por exemplo, o sujeito foi autuado em flagrante fora das hipóteses de flagrância do 302 CPP. Se o juiz constatar que a prisão é ilegal, ele vai relaxar a prisão. Pessoal, não se revoga a prisão ilegal, se relaxa a prisão ilegal, não se concede liberdade provisória, se relaxa a prisão ilegal. Agora, se o juiz constatar que a prisão é legal e estão presentes os requisitos da preventiva, ele converte o flagrante em preventiva desde que haja pedido neste sentido. Como assim pedido? Provocação da polícia ou do Ministério Público. O juiz não pode decretar preventivas de ofício. Isto mudou com o pacote anticrime. Desde a vigência do pacote anticrime, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. Ele tem que ser provocado. E sobre a temporária, a minha dica é o prazo máximo de duração da temporária. A lei da prisão temporária é a Lei 7.960, de 89, que fala em um prazo máximo de 5 dias. Mas aí vem a pegadinha. Se o crime é hediondo ou equiparado, este prazo sobe para 30 dias. Então, regra geral, o prazo máximo da temporária, 5 dias. Prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Agora, se for crime hediondo ou equiparado, 30 dias. Prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. @Prof. Trigueiros, o top 7, bom, esse sempre cai, aplicação da pena, Arthur. Olha na telinha. Esse não tem como, né, Salim? Aí é uma questão fundamental, a questão da aplicação da lei penal, a aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal, ela envolve tanto a questão do tempo quanto do espaço. A aplicação da lei penal no tempo e a aplicação da lei penal no espaço.
Para você conhecer e saber resolver questões envolvendo a aplicação da lei penal no tempo, nós falamos do chamado conflito intertemporal de leis penais, também conhecido como conflito de leis penais no tempo. Para a gente resolver esse conflito de leis penais no tempo, Salim, é relativamente fácil. Basta que o candidato, que a candidata, que o nosso aluno saiba que o ponto de partida previsto no Código Penal e na Constituição Federal é sempre a irretroatividade da lei penal. Vamos partir da premissa que a lei penal é irretroativa. Eu só respondo de acordo com a lei que estiver em vigor quando da data do fato que eu tiver praticado. Se eu praticar um fato em 1º de janeiro de 2022, eu tenho que olhar a lei vigente em 1º de janeiro de 2022. E será essa lei que será aplicada para mim. No entanto, o que se questiona é, e se houver uma lei posterior ao fato criminoso? O juiz vai se deparar com uma situação conflituosa. Qual lei aplicar? Aquela lei que vigorava em 1º de janeiro de 2022, que foi a data em que o crime foi praticado, ou a lei que está em vigor agora, 15 de julho de 2023, por exemplo? Houve uma lei posterior ao fato que modificou o regime jurídico daquele crime. Eu te questiono, há um conflito. Como é que o juiz resolve esse conflito? Fácil. O juiz tem que se questionar. Qual lei é mais benéfica? Aquela que vigorava à época do fato ou a que está em vigor agora? Então o juiz vai comparar as leis. E, constatando qual lei é a benéfica, o juiz terá que aplicar sempre a lei mais favorável ao agente delitivo. Tá bem? O fenômeno de aplicar-se uma lei para trás para atingir um fato quando essa lei ainda não vigorava se denomina retroatividade. E vocês sabem que a lei penal não pode retroagir salvo para beneficiar o réu. Se o crime foi praticado sob a égide de uma lei A e sobreveio uma lei B, e essa lei B é benéfica, mesmo que ela não estivesse em vigor quando da data do crime, não interessa, ela vem para trás, ela vai retroagir, porque o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, assim manda. No mesmo sentido, o artigo 2º do nosso Código Penal. No entanto, se aquela lei que vigorava à época do fato, revogada por uma lei posterior, essa lei já revogada for a benéfica, Salim, ocorre o movimento contrário. E o movimento contrário é a lei vir agora para frente, para ser aplicada mesmo após a sua revogação. É possível aplicar uma lei penal revogada para um agente delitivo? Sim, por meio do instituto denominado ultratividade da lei penal. Eu tenho uma lei anterior revogada, tenho uma lei posterior que é a que vale atualmente, mas essa lei posterior que atualmente vale prejudica o réu, portanto ela não pode retroagir. O que o juiz faz? Pega a lei vigente à época do fato e aplica no momento atual. Isso se denomina ultratividade da lei penal. E assim, então, nós conseguimos resolver o conflito de leis penais no tempo, sempre detectando, se houver efetivamente um conflito, qual lei é mais benéfica, qual lei é a prejudicial. Lembrando que a prejudicial não pode ser aplicada. Mas, Salim, tem uma súmula, não é? Tem uma súmula do STF e a OAB adora súmulas do STF, vocês vão anotar aí, é a súmula 711. Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Existem duas situações que o STF manda que se aplique a lei mais gravosa. Parece estranho, mas o STF manda aplicar a lei mais gravosa. Sabe em que situações? No crime continuado, que nós falamos agora há pouco, e no crime permanente. Para o crime continuado ou para o crime permanente, a lei penal mais grave será aplicada se a sua vigência for anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Durante uma extorsão mediante sequestro, no dia que o sujeito sequestrou a vítima, a pena era X. Durante o cativeiro, enquanto a vítima está privada da liberdade, sobrevém uma lei Y aumentando a pena da extorsão mediante sequestro. Qual lei o juiz vai aplicar? Como a extorsão mediante sequestro é um crime permanente, a sua consumação se protrai, se prolonga no tempo, nós vamos aplicar a lei mais gravosa,
súmula 711 do STF. O mesmo cabe para um crime continuado. Imagine 3 furtos praticados em continuidade delitiva. O primeiro e o segundo furtos, a pena do furto simples era reclusão de 1 a 4 anos. No terceiro furto praticado em continuidade, a pena já era mais elevada. Vamos imaginar 2 a 5 anos. O juiz, na hora de condenar o agente por esses 3 furtos em continuidade delitiva, vai aplicar a lei mais grave, pena de 2 a 5 anos, e não aquela pena de 1 a 4 anos. Então, lembra aí, crime continuado e crime permanente, aplica-se a lei mais gravosa se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Salim, top 8 agora. Vamos lá. Ora, meu amigo, olha só, não tem prova da OAB em que não venha cobrada a competência. Seja competência em razão do lugar, seja competência em razão da matéria, como é o caso da Justiça Federal, seja competência em razão da pessoa, que é o foro privilegiado, o foro especial por prerrogativa de função. E essa perguntinha aqui, por que se diz que a Justiça Federal é expressa e taxativa? E mais, olha aqui, se o crime for praticado contra a sociedade de economia mista, a competência é federal ou estadual? E mais, se houver contravenção praticada contra interesse da União, e aí? Competência federal ou estadual? Vamos lá, então. A competência criminal da Justiça Federal. A Justiça Federal é expressa e taxativa. Por que ela é expressa? Porque os seus casos estão expressamente dispostos no artigo 109 da Constituição. Se você quiser saber o que vai para a Justiça Federal, leia o 109 da Constituição. A Justiça Federal é expressa. E por que é taxativa? Porque o artigo 109 não pode ser ampliado. O rol é taxativo. E aí vem a segunda perguntinha. E se houver um crime em detrimento de uma sociedade de economia mista? Muito cuidado. Porque o artigo 109, inciso 4º da Constituição, fala em empresa pública e autarquia. Não fala em sociedade de economia mista. Por exemplo, o Banco do Brasil, a Petrobras. Então, se vier um crime praticado em detrimento do Banco do Brasil, um assalto ao Banco do Brasil, a competência é estadual, não é federal. Súmula 42 do STJ. E mais, se for uma contravenção penal, mesmo que seja em prejuízo da União, em detrimento da União, contra interesse da União, a justiça também é estadual. Primeiro, porque o artigo 109, inciso 4º da Constituição, exclui as contravenções. E, em segundo lugar, outra importante súmula, anotem aí, a 38 do STJ. 38 do STJ. E mais, agora há pouco, o nosso colega, o professor Arthur Trigueiros, o professor Tiago Ximenes, nosso colega professor de penal do SERS Belém, está acompanhando, os alunos dele estão acompanhando a live, vai um abração para ele, esse cara conhece muito penal também. O Tiago falou em fraude eletrônica. A fraude eletrônica, ela vem com a Lei 14.155 de 2021 e altera o Código Penal, trazendo uma qualificadora do furto e trazendo uma qualificadora do estelionato. No que tange ao estelionato, linkando com o processo penal. Lá no estelionato, esta mesma Lei 14.155, que inclui a fraude eletrônica no estelionato, ela vai incluir ao Código de Processo Penal, no artigo 70, mais um parágrafo. O novo parágrafo 4º, dizendo que em 3 modalidades de estelionato, cuidado, não é qualquer modalidade, não é qualquer crime, não basta estelionato. É estelionato, 1, mediante depósito, 2, mediante transferência de valores. Então, olhem esses golpes pela internet.
E 3, cheque sem fundo. 1, estelionato mediante depósito. 2, estelionato mediante transferência de valores. E 3, cheque sem fundo. Nestas 3 modalidades de estelionato, a competência para processar, a competência em razão do lugar, é definida pelo domicílio da vítima. Nós não tínhamos esta regra até a lei de 2021, a 14155, que alterou o CP e o CPP. Então, agora, nestas 3 modalidades de estelionato, a competência é fixada pelo domicílio da vítima. Salim, se houver várias vítimas, pela prevenção. Ou seja, o juiz que primeiro decidiu. Anotem, é o novo parágrafo 4º do artigo 70 do CPP. Prof. Trigueiros, eu estou te passando o top 9 agora, concurso de pessoas. Tu falaste na revisão de véspera que ia cair, deste um exemplo que depois caiu no dia seguinte na prova. Tá de parabéns, Arthur. Valeu, Salim. De fato, né? Concurso de pessoas é um assunto bem explorado pela banca examinadora e ele vem trazido em 3 artigos, então não é nada muito complicado. Artigos 29, 30 e 31 do nosso Código Penal. E a questão aqui sobre o concurso de pessoas que nós precisamos saber é: quais são os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas? E, Salim, a minha dica é uma sigla, um mnemônico, PRIL, P-R-I-L, PRIL. O que é o PRIL aqui? O PRIL são os 4 requisitos para que se reconheça o concurso de pessoas. Primeiro requisito, o P de PRIL, é pluralidade de pessoas. O nome já diz, concurso de pessoas tem como premissa uma pluralidade de pessoas. 2 ou mais pessoas que vão se reunir para a prática de uma mesma infração penal. Esse é o P do PRIL, pluralidade de pessoas. O R do PRIL é de relevância causal. Só pode ser considerado coautor ou partícipe de um crime, que são as 2 modalidades de concurso de pessoas, quando o comportamento de cada uma dessas pessoas for relevante para a produção do resultado ou para a prática daquela infração penal. A minha conduta deve ter contribuído decisivamente para o resultado. E aqui, Salim, me lembro de uma questão que caiu na primeira fase da OAB. Um chaveiro produziu uma chave para um sujeito que iria utilizar aquela chave para invadir uma casa. E o sujeito que ia invadir a casa ia praticar um furto. E contou essa sua intenção para o chaveiro, e o chaveiro, ciente dessa intenção, produziu a chave. Mas, Salim, no dia do furto, o furtador, o executor material do crime, viu que uma porta estava aberta da casa e não utilizou a chave falsificada pelo chaveiro. Eu pergunto, houve relevância causal da conduta do chaveiro? A conduta do chaveiro teria sido relevante se o furtador tivesse empregado aquela chave para entrar na casa, mas não houve o uso da chave. Portanto, há uma ausência de relevância causal, o que elimina o concurso de pessoas. O chaveiro não deve responder por nada, ainda que quisesse contribuir para aquele furto que lhe foi ali confidenciado pelo amigo. Terceiro requisito para o reconhecimento do concurso de pessoas, a letra I de PRIL, é de identidade de fato. Só se fala em concurso de pessoas quando 2 ou mais pessoas se reúnem para o cometimento de uma mesma infração penal. Um fato idêntico, um mesmo fato. Eu e você combinamos a prática de um furto, identidade de fato. Eu e você combinamos a prática de um roubo. Eu e você combinamos a prática de um homicídio. Há um único fato sobre o qual nós vamos envidar os nossos esforços para que eles sejam, então, praticados. E, finalmente, a letra L de PRIL, não é PRIU, é PRIL, né? PRIL é liame subjetivo, também conhecido doutrinariamente como vínculo psicológico. É fundamental para o concurso de pessoas, para que eu possa responder como concorrente de uma infração penal, seja como coautor, seja como partícipe, um liame subjetivo com os demais partícipes ou coautores daquela infração penal. É fundamental que eu adira a
intenção do Salim. O Salim tem que aderir à minha intenção e eu tenho que aderir à intenção do Salim. Nós devemos ser verdadeiros sócios do crime. E quando a gente fala em sociedade, lembra-se, lá das aulas de empresarial, affectio societatis. Deve haver uma afinidade, uma comunhão de vontades para que se considere o concurso de pessoas. Eu e você devemos querer a prática de um roubo. Eu e você devemos concordar com a prática daquele estelionato, sob pena de se descaracterizar o concurso de crimes. Salim? Maravilha, dicas excelentes, maravilhosas. E lembrando, né, de uma grande pegadinha muito cobrada também pela FGV, para a configuração do concurso de pessoas, não há necessidade de acordo prévio. Não há necessidade de ajuste prévio. Basta que um adira de aderir à vontade do outro. Não precisa de combinação prévia. Basta que um adira de aderir à vontade do outro. Salim, aí... até te interrompendo, desculpa, só para dar um exemplo. É possível concurso de pessoas durante a execução de um crime. Durante a execução. Eu estou matando a vítima sozinho, esfaqueando a vítima. Um pedestre passa e fala, quer que eu te ajude? Não, deixa eu te ajudar aí. Ah, beleza, me ajuda aí. Aí o outro sujeito começa a me ajudar a matar a pessoa. Veja, durante a execução do crime de homicídio, ocorreu uma coautoria. O pedestre veio, aderiu à minha vontade, eu também não suporto esse cara que você está matando. Vou ajudar a matar. E começa também a ajudar a matar o sujeito. Haveria concurso de pessoas, mesmo que o concurso tenha surgido durante a execução do crime. Perfeito, perfeito, exemplo fantástico. Daqui a pouco cai um exemplo assim, hein? E claro, né, nós não poderíamos terminar essa aula de top 10 sem falar, Arthur, de um dos principais tópicos de processo penal. Sempre, sempre presente, né? Recursos criminais. Sempre presente recursos criminais. Seja na primeira, seja na segunda fase. Tem gente se manifestando, Arthur, aqui no chat, dizendo que vai fazer segunda fase conosco. Nós vamos ajudar vocês a passarem, eu e o Arthur, nós vamos ajudá-los a passar, tá? Então aqui, ó, o que é o princípio da fungibilidade? Avancei. Olha ali. O que é efeito extensivo? Avancei. Qual o recurso que ataca a decisão de pronúncia e a de impronúncia? Então, isso é um pouquinho do que a gente aprende aqui nas aulas de recursos criminais, tanto em teoria geral de recursos criminais, quanto em recursos criminais em espécie. Então, o princípio da fungibilidade, artigo 579 do CPP. O juiz pode receber, pode conhecer um recurso como se fosse outro, desde que não haja má-fé. É o que está no 579 do CPP. O que é o efeito extensivo dos recursos criminais? Veja, os efeitos do recurso criminal daquele que recorreu se estendem ao réu que não recorreu. Desde que, claro, este fundamento não seja pessoal para o recorrente. Então, se o recorrente, no recurso, ele alega, eu quero atenuante porque eu, no dia do crime, tinha menos de 21. Se o B, que não recorreu, não tinha menos de 21, não vai aproveitar, não se estende. Agora, se o A, que recorreu, ele está pedindo ao tribunal o reconhecimento da forma atentada do crime, e ele ganhar provimento, o tribunal der provimento, bom, vale para o B que não recorreu também. O B que não recorreu terá a pena diminuída. Por quê? É o efeito extensivo que está no artigo 580 do CPP. Tudo isso é importante. E eu vou deixar aqui uma última dica, Arthur. O recurso que ataca a pronúncia e o recurso que ataca a impronúncia, isso cai direto. Olhe o macete do time de penal aqui do SERS OAB. A consoante anda de mãos dadas com a consoante. E a vogal anda de mãos dadas com a vogal. Então, para atacar a pronúncia P consoante, o recurso é
R, consoante também. Recurso em sentido estrito, o RESE. Artigo 581, inciso 4º, CPP. Agora, para atacar a impronúncia, I, vogal, o recurso é a apelação, A, vogal também. Artigo 416 do CPP. Então, para atacar a pronúncia, o RESE. Para atacar a impronúncia, a apelação. Isso cai e você não vai mais esquecer. Professor Trigueiros, certamente alguma coisa do que nós trouxemos hoje vai cair. Vai estar daqui, Arthur, 27 dias, é isso? Isso, exato. Dia 3 de julho é o dia da vitória de vocês, por isso que estamos fazendo uma verdadeira revisão da vitória com os nossos alunos. Temos literalmente, não é, Salim, milhares e milhares e milhares de alunos que estão acompanhando esse projeto de sucesso gestado, criado pelo professor Renato Saraiva, que foi a revisão da vitória, com aulas temáticas, com pílulas, com dicas, com tarefas diárias, sempre visando a melhor forma de se capturar aquilo que é necessário para a aprovação. Afinal, 40 pontos é o mesmo que 80 pontos na prova da OAB, não interessa. E essa é a nossa missão, transmitir da forma mais fácil, da melhor forma, da forma mais compreensível, aquilo que efetivamente importa. Então eu vou deixando aqui, Salim, meu muito boa noite para quem está nos assistindo agora ao vivo. Essa aula também ficará acessível depois para os nossos alunos da Revisão da Vitória. Lembrando aqui que quem quiser nos seguir nas redes sociais, o meu perfil no Instagram é o @proftrigueiros. Vamos até digitar lá no site. Salim, você consegue digitar aí no chat? Estou botando. Salim já está digitando. É o @proftrigueiros, é o meu perfil no Instagram, um perfil profissional, porque eu posto ali sempre aspectos jurídicos, e eu tenho um perfil junto com o professor Salim, que nós alimentamos diariamente, que é um perfil só de direito penal e processo penal, que é o OAB Penal SA. SA de Salim e Arthur. Sigam, então, o @proftrigueiros, o @prof. Alexandre Salim, que é o perfil do Salim, e o @OAB Penal SA. Porque com isso vocês conseguirão ter dicas diárias até o domingo de prova, até o dia 3 de julho, que nós temos convicção que será um dia certamente abençoado para cada um de vocês. Beijo a todos, abraço, sucesso. Salim? É isso aí, pessoal. Da nossa parte, do time de penal aqui, do CERS OAB, fica um beijo, fica um abraço muito carinhoso, um desejo de sucesso. Bom, muitos de vocês já são nossos alunos aqui no CERS, então nós continuamos juntos, né? Diariamente, vamos juntos até o dia da prova. E mais, não esqueça de se inscrever, porque as vagas são limitadas para a revisão presencial de véspera, porque ali são dicas valiosas. Vocês sabiam que tem gente que passa só com as dicas da revisão de véspera? E você que tem afinidade com penal, venha comigo, venha com o Arthur, venha com o time de penal, porque nós vamos te ajudar a passar, tá? Foi assim no exame passado, foi assim nas últimas provas, eu e o Arthur aí ajudando centenas de alunos, hoje colegas, né? Transformando vidas, transformando alunos em advogados. Então fica aqui o nosso beijo mais uma vez. Fiquem todos com Deus e contem conosco. Tchau, tchau, pessoal.